Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, nesses tempos tristes e difíceis e notícias terríveis que chegam até nós constantemente, o Senhor nos trouxe uma palavra cujo título, o tema do sermão é esse: Jesus, a alegria dos homens. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 8, versículos do 5 ao 8. Atos 8, 5 a 8. Diz bem assim a palavra do Senhor: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos Te agradecer por esta palavra, Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor nos ajude a guardá-la em nosso coração, e que possamos sempre lembrar dessa palavra, Senhor, a cada instante, que possamos orar por essa palavra em nome de Jesus, para que ela se realize em nossas vidas, Senhor. Em nome de Cristo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, sou falho, Senhor, tem misericórdia e edifica o Teu povo segundo Tua boa vontade. Abençoa o Teu povo, Senhor, nós cremos que essa é a Tua vontade, em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o Teu nome, glorifica o nome do Teu Filho Jesus, através do Teu Espírito Santo. É que eu Te peço e eu Te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, segue a pregação do Evangelho, e até o capítulo 6, o Evangelho, ele se espalhava em meio aos judeus, mas os gentios começam a ouvir essa mensagem de Cristo, e agora ela chega a Samaria. Obrigado, irmão. Filipe, o diácono, não o apóstolo, mas o diácono Filipe, ele vai até Samaria, logo depois da perseguição que se inicia em Jerusalém, para pregar aos samaritanos. E nós temos que entender quem eram os samaritanos. Eu vou te contar uma breve narrativa para você compreender a relação que existia entre um samaritano e um judeu. Em certa ocasião, Cristo vinha passando por uma aldeia samaritana e ele quer entrar naquela aldeia, mas ele é impedido. Os samaritanos não queriam que ele entrasse, simplesmente porque ele parecia com alguém que estava se dirigindo para Jerusalém. Ele se parecia com um judeu, parecia um judeu, e os samaritanos não permitiram que ele entrasse na aldeia. Então o apóstolo João diz: Senhor, Tu queres que eu mande vir fogo do céu sobre eles? Aí Cristo responde a João: Tu não sabes a que espírito pertences. Eu não vim para destruir a alma do homem, eu não vim para matar o homem, eu vim para salvar a sua alma. Era assim. Os samaritanos não queriam os judeus perto deles. João, judeu, queria mandar fogo do céu para destruir os samaritanos. Era essa a relação. No tempo do cativeiro babilônico, os judeus do sul foram para a Babilônia e alguns judeus insistiram em ficar em Israel. Esses judeus, eles se misturaram com outras raças, que se tornou a raça samaritana.
E os judeus não admitiam isso. Para eles era um pecado terrível se misturar com outra raça. Os samaritanos nada mais eram do que o povo de Israel que teve relações e criaram filhos, criou-se outra raça com outros povos. Eles misturaram não somente o seu sangue, mas misturaram também a sua religião. O samaritano, na cabeça dele, havia uma mistura, um sincretismo do Deus de Israel, do Antigo Testamento, com outros deuses, com outras práticas. Era algo estranho, era uma teologia estranha ao povo de Israel. E Israel, o povo judeu, não admitia o povo samaritano por causa disso. Era um povo que tinha se misturado com outros povos, tanto no sangue como também na religião. Essa é a relação. E de repente você vê aqui o judeu Filipe se encaminhando para pregar em Samaria, por amor a Cristo, por amor aos samaritanos, por obediência a Deus, e ali chega o Evangelho, e você lembra de Paulo falando de como o muro de separação é derrubado por Deus. Agora sim, o Evangelho não estava somente entre os judeus, ele estava indo para todo o mundo. Estava chegando em Samaria. Estava chegando em Samaria a bênção do Senhor sobre eles. E quando ele chega ali, diz o texto de Lucas, que Filipe anunciava a Cristo. Ele diz apenas isso. Lucas fala isso. Filipe pregava a Cristo para eles. Mas o que é isso, irmãos? O que é pregar a Cristo para eles? Porque Lucas, ele com essa pequena narrativa, quer nos mostrar algo tão importante. Meus irmãos, às vezes nós pregamos sobre muitas coisas, inclusive bíblicas. Você já percebeu que em debates, geralmente em debates, por exemplo, com os homossexuais, nós evangélicos sempre ressaltamos o pecado da homossexualidade e mostramos textos bíblicos que falam de que a homoafetividade é pecado, e é de fato. Mas já percebeu como poucos falam sobre Jesus para eles, dizendo que daquele pecado, Jesus pode libertá-los, pode curá-los? Grandes debates são levantados do ponto de vista, às vezes parece que moral, parece que a igreja está falando do ponto de vista moral, ou do ponto de vista apenas do Antigo Testamento sem Cristo, da criação do homem sem Cristo. Mas é muito mais do que isso. Homossexualismo é pecado, e pecado, Jesus é quem cura, Cristo é quem liberta. Não adianta falar somente da lei, não adianta falar do que é pecado somente. Eu tenho que falar o que é pecado, e tenho que falar daquele que me redime do pecado, que liberta do pecado. Eu tenho que falar da pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho que falar de Cristo, e especialmente de Cristo crucificado. Lá em Atos está escrito que eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo, não paravam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Está escrito então, Filipe, nesse mesmo capítulo, quando ele se encontrou com o eunuco, ele diz: Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, por um texto de Isaías, ele anuncia a Jesus. Ele pega a escritura, ele pega a Bíblia, ele pega um texto de Isaías e, a partir, começando daquele texto, ele fala de Jesus. Aí eu compreendo que eu preciso falar de Jesus, mas o Jesus do qual a Bíblia fala. Não adianta falar de um Jesus pessoal, de um Jesus que eu imaginei, que eu imagino, que eu criei. Um Jesus segundo a minha vontade, segundo a minha imaginação. Um Jesus místico que não está na Bíblia, mas que eu ouço somente em minha cabeça.
O Jesus que eles anunciavam era o Jesus que proclamava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava desse Jesus, e eles anunciavam a esse Cristo, pela Bíblia, o Jesus da Bíblia. Alguns falam da Bíblia, falam da lei e não falam de Jesus. Outros falam de um Jesus sem a Bíblia. Os dois incorrem em erro, porque eu tenho que falar do Jesus do qual a Bíblia testifica, testemunha. É dele que eu tenho que falar. Era desse Jesus que Filipe estava falando para o povo de Samaria. E ali um grande milagre iria acontecer com aquele povo. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a cruz de Cristo, sobre o Cristo crucificado, ele está criticando a igreja de Corinto, que se importava e dava valor a muitas coisas dos homens, a sabedoria humana ou até a um misticismo. E ele fala que ele, quando esteve com eles, ele pregou a Cristo e a Cristo crucificado. Deus, ele quis humilhar a sabedoria do homem, porque o homem, pela sua sabedoria, não conseguiu adorar a Deus, glorificar a Deus. Então Deus fala pela loucura da pregação, porque para o mundo pregar Cristo é uma loucura. Falar que o Filho de Deus se transformou em homem, morreu numa cruz para pagar os meus pecados e depois ressurgiu dos mortos para esse mundo, para os que perecem, isso é loucura. Aí Paulo fala assim: aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Deus quis salvar pela loucura da pregação, não foi pela sabedoria do homem, foi pela pregação a respeito de Cristo, e Cristo crucificado, porque Cristo crucificado é quem paga os meus pecados, é quem me dá justiça, e agora, livre, liberto dos meus pecados, eu posso chegar até Deus, e eu posso encontrar a alegria. A alegria, meus irmãos, ela só vem por intermédio de Jesus Cristo crucificado. Eu já falei para vocês, o livro de Atos insiste o tempo inteiro na missão da igreja. O livro de Atos, ele não está falando dos meus desejos pessoais, dos meus sonhos. O livro de Atos está falando de que a igreja precisa pregar a Cristo. O livro de Atos nos chama para uma missão, da qual nós não podemos fugir, nem deixar de lado. Pregar Cristo e Cristo crucificado. Paulo fala também em Coríntios, 1 Coríntios, que os judeus queriam sinais, os gregos buscavam sabedoria. É interessante isso, né? Porque hoje em dia é a mesma coisa. Alguns religiosos buscam coisas sobrenaturais. Algumas pessoas, elas querem ver milagres o tempo todo. Os outros, racionalistas, eles não creem em nada, eles só buscam conhecimento, sabedoria, como os gregos buscavam. Mas, para os religiosos, Jesus crucificado é um escândalo. É um escândalo, porque para eles, Deus não pode ser pendurado em uma cruz, Deus não pode estar ali fraco, Deus não pode. O Deus deles não é um Deus pobre, não é um Deus que vivia de esmolas e que foi pendurado numa cruz, é o Deus da glória, somente esse. Eles não aceitam sofrimento, não aceitam doenças, não aceitam nada. É escândalo, para o judeu é escândalo que alguém possa, que Deus venha morrer por mim para pagar em meu lugar, porque eu, para o judeu é assim, eu preciso pagar. Eu, pelas minhas forças, preciso, pela minha obediência, agradar a Deus e me salvar. É assim para o judeu, é assim para o espírita, é assim para alguns cristãos que estão dentro da igreja e que às vezes pensam que tudo depende da obediência deles, se esquecendo de Jesus Cristo crucificado, se esquecendo que é o Senhor quem nos dá tudo o que nós temos. É Ele que nos dá a graça, meus irmãos.
da obediência, por exemplo, da santificação, por exemplo. Aí ele fala, é escândalo para os judeus, é escândalo para um religioso e é loucura para alguém, para o grego, para aqueles que são inteligentes, estudiosos, cultos, para eles é loucura, e eu preciso começar a entender isso. Eu não posso deixar o evangelho palatável para as pessoas. Eu não posso deixar o evangelho palatável, agradável para os universitários. Eu não posso, o evangelho é um só. Eu não posso deixar o evangelho agradável para os místicos, pedindo milagres e obras do céu, fogo. O evangelho é um só. Eu não posso buscar isso. Eu não posso buscar isso para agradar a esses grupos. Não posso querer que o evangelho seja científico para agradar um cientista, ou um culto, ou um filósofo. O evangelho para ele é loucura. E eu não posso esperar que deixe de ser loucura para ele, para que assim eu comece a pregar. Eu não posso. Se as pessoas acham que é loucura, eu tenho que pregar a Cristo assim mesmo. Elas achando que é loucura. Você entendeu? Se elas acham que é fraqueza, que não existe poder nisso, eu não posso me importar. Eu tenho que pregar mesmo assim para elas, pensando, elas achando que é um escândalo. Ainda assim eu tenho que pregar. Eu não posso esperar. Eu não posso tentar deixar a mensagem do evangelho mais fácil, mais palatável, mais conformada com a realidade das pessoas. O evangelho é o que é, e para as pessoas ele é geralmente loucura. Jesus para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Deus fez isso em Jesus. Quando eu falo de Jesus, quando Filipe fala de Jesus, ele fala que ele é a nossa sabedoria. Jesus é quem nos dá sabedoria. É ele quem me coloca no caminho certo. É ele que me faz fugir das más decisões, do caminho mau. É ele quem me dá sabedoria. É ele quem me deu justiça. É ele quem me dá justiça diante de Deus. Se nós chegamos diante do Senhor limpos, justos, justificados, é por causa de Jesus. Ele é a justiça de Deus para nós. Jesus é a nossa justiça. E é Jesus quem nos faz amar a justiça. É Jesus quem nos encaminha em um caminho de justiça. Jesus é isso, irmãos. Sabedoria, justiça. Jesus é a nossa santificação. Não existe você tentar buscar a santificação se esquecendo de Jesus. Ele é a nossa santificação. A santificação é uma obra nossa, mas é uma obra de Cristo. É uma obra dos dois, do Senhor e nossa. Sem Jesus, não vamos conseguir encontrar, não vamos buscar a santificação, não vamos buscar o afastamento do pecado, chegar mais perto de Deus e mais distante do pecado. Sem Jesus, nós não vamos conseguir lutar, correr, fugir do nosso pecado. Não vamos. Essa obra também é dele. Santificação. Jesus é a nossa santificação. Jesus é a nossa redenção. Jesus foi quem nos comprou. Ele nos comprou. Foi Ele, irmãos. Estávamos perdidos, vendidos, e Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Foi Ele. Ele nos libertou de uma prisão terrível. Foi Ele. Então, quando eu falo para as pessoas de Jesus, eu falo essas coisas. Mesmo que para elas seja loucura, mas isso é o Evangelho. Jesus Cristo é tudo isso para nós: sabedoria, justiça, santificação, redenção. Jesus Cristo é o poder de Deus em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo foi pregar no Areópago, lá para os gregos, tantos filósofos, homens que só acreditavam na matéria muitas vezes,
Eles disseram: mas que coisas estranhas são essas que você vem nos dizer? Atos 17, 20. Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. O Evangelho para esse mundo é uma coisa estranha. Às vezes nós não queremos falar, porque as pessoas do mundo estão tão distantes disso, mas eu penso, se eu for falar do Evangelho, é claro que elas vão dizer que é uma coisa estranha, que é uma loucura. Elas não vivem isso, estão totalmente alienadas de tudo isso. A minha filha tem 6 anos, e ela gosta muito de falar, e depois que foi ordenado na igreja, onde ela chega, ela diz: meu pai é pastor. Ela adora dizer isso. E um dia ela estava no parquinho de um condomínio, e ela chegou para as amiguinhas e disse: meu pai é pastor. E as amiguinhas de 6 anos de idade também por aí disseram: o que é isso? O que é isso? As pessoas têm filhos por aí que nem sabem o que é um pastor, de tão alienadas que elas estão das coisas de Deus, tão alienadas estão das coisas da igreja. Elas não querem saber das coisas da igreja, das coisas do Senhor. Pastor, o que é isso? Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de pregar o Evangelho, essa mensagem estranha. Que mensagem estranha é essa que você traz para os nossos ouvidos? Coisas estranhas, disseram a Paulo. E disseram mais: mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam, zombavam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos ainda outra vez, também no Areópago. Quando eles ouviram falar, quando aqueles homens estudiosos, cultos, filósofos, ouviram falar de ressurreição dos mortos, eles zombaram de Paulo. Será que nós às vezes não pregamos, irmãos, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, porque temos receio de que as pessoas possam rir de nós, zombar de nós? Será que não é por isso que eu não quero fazer um papel vexatório? Mas meu irmão, minha irmã, é assim e jamais será diferente, porque para o mundo falar de Cristo é loucura, é uma coisa estranha. Falar que o Filho de Deus tornou-se homem, morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados e ressuscitou, e essa é a mensagem do Evangelho o tempo todo em Atos. Falar isso para as pessoas vai gerar em algumas delas zombaria, mas outras vão dizer: amanhã eu vou te ouvir mais, eu vou te ouvir melhor. Não espere, meu irmão, não espere que o Evangelho seja palatável, seja agradável às pessoas, porque ele não será. Ele não será. Ele é loucura. Também lá em Atos, quando Paulo fala, Atos 26, ele está falando a Festo, e Festo fala: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Estás louco. É assim. Quem prega o Evangelho passa por isso. Quem fala de Jesus passa por isso. Filipe estava falando de Jesus, anunciando a Cristo aos samaritanos. Paulo fala que ele anunciou a Cristo aos coríntios, e anunciou Cristo crucificado, loucura para esse mundo. E Deus nos fala hoje à noite que nós temos que anunciar essa mensagem para esse mundo, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não se importe, meu irmão, fale de Jesus, não tente pegar um atalho. Eu vou falar aqui das bênçãos de Jesus, vou falar do amor de Jesus somente, vou falar de várias coisas, vou falar do pecado,
e ficar só no pecado. Vou falar dos mandamentos do Senhor. Fale o Evangelho, fale sobre a pessoa de Jesus Cristo e o que Ele viveu aqui nessa terra, e o que Ele fez, e o que Ele pagou para você, para aquela pessoa que está ouvindo. Fale isso, e fale o que o poder de Deus fez em Cristo, ressuscitando Ele dos mortos, e dizendo à pessoa que ela também vai ressuscitar dos mortos, se ela crê no Senhor Jesus. Para o homem natural, as coisas do Espírito Santo, meus queridos, são loucura. Para todos eles, as coisas do Espírito Santo são loucura, sempre será. Vamos pregar essa loucura em nome de Jesus. Não se preocupe, se Deus quiser, aquela pessoa vai crer. Além disso, alguns confundem o Evangelho com a religiosidade. Os Gálatas, eles estavam nesse caminho de abandonar a fé naquilo que eles ouviram a respeito de Cristo para abraçar as práticas religiosas do Antigo Testamento, da lei cerimonial. Aí Paulo fala que eles eram insensatos, que eles estavam deixando Cristo pela religião judaica, pelas obras deles, pelas ações deles. Eles deveriam olhar somente para Jesus. Paulo diz que ele mostrou Jesus para eles crucificado. A mensagem de Paulo para os Gálatas foi a mesma mensagem de Paulo para os Coríntios, foi a mesma mensagem de Paulo, meus irmãos, que Filipe entregou para Samaria. O Evangelho é um só: Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5:11, que se ele pregasse a circuncisão, se ele pregasse as obras religiosas, ele não seria perseguido e o escândalo da cruz estaria aniquilado. Aniquilado. A cruz é um escândalo, meus irmãos. A cruz é uma mensagem que nos deixa perplexos. Como pode? Deus vai me salvar pela minha fé no Filho dele? É só isso. É só isso. Pela minha confiança nessa mensagem? É só isso. É um escândalo. A cruz é um escândalo. E se eu tento trazer obras de religião para a mensagem do Evangelho, na verdade eu estou aniquilando a cruz de Cristo, porque essas obras, elas não servem para a salvação, jamais servirão, jamais. Mas Filipe, enquanto ele pregava lá em Samaria, Lucas fala que multidões ouviam, unânimes, ou seja, todos estavam juntos, muitos estavam juntos, concordando com tudo aquilo que Filipe dizia. Multidões, assim como multidões também seguiam a Cristo. Meus irmãos, o homem, ele é muito carente de Deus. Ele é carente de Deus. O homem, ele não sabe disso, mas ele precisa de Deus. Todos precisam de Jesus, mesmo sem saber. Todos precisam, e todos têm sede de Jesus, mesmo sem saber. Multidões ouviam sobre Jesus. É interessante que no livro de Atos isso acontece várias vezes. Lá em Atos 13 está escrito que quando Paulo e Barnabé saíram da sinagoga em um sábado, os judeus se encontravam na sinagoga aos sábados, e ali Paulo ia para pregar o Evangelho. E certa vez, quando ele e Barnabé saíam de uma sinagoga, disseram bem assim: rogavam que estas palavras lhes fossem repetidas no sábado. Eles rogaram, eles clamaram a Paulo que ele, o outro sábado, o próximo sábado, repetisse aquelas palavras. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Pessoas clamando
para poderem ouvir mais uma vez o Evangelho. Já pensou se eu, terça-feira que vem, repetisse aqui o mesmo sermão, as mesmas palavras? O que iríamos dizer, né? Mas eles queriam que Paulo voltasse a próxima semana para repetir as mesmas palavras. Eles rogavam por isso. Meus irmãos, o homem é carente dessa palavra de vida, desse Jesus Cristo. O homem é carente. E diz mais, no 44, no sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir. Eles rogaram, clamaram, Paulo voltou e eles, muitos, praticamente toda a cidade veio para ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que Paulo anunciava também a Cristo. Pelas Escrituras, Paulo anunciava, falava de Jesus. As pessoas, elas precisam do Senhor. Isso aqui, essa obra, é o Senhor quem faz. Paulo não era um bom orador, um bom pregador, eloquente. Paulo não era. Aquelas pessoas não eram boas, não eram melhores do que as que temos hoje aqui perto de nós. Elas não eram melhores. Essa obra é a obra do Senhor. Do jeito que Deus juntou quase uma cidade inteira para ouvir o Evangelho, do jeito que Deus juntou uma multidão unânime para ouvir Filipe falar de Jesus, Deus pode fazer isso também em sua vida, em minha vida. Onde quer que estejamos, o Senhor pode fazer isso. Temos que orar, meus irmãos, para que o Senhor nos dê, para que o Senhor nos abra a porta para falarmos de Jesus às pessoas. E aí, o texto de Lucas fala que Filipe tanto pregava, eles ouviam, como também ele realizava sinais. Pessoas coxos eram curados, paralíticos eram curados, pessoas possessas por espíritos imundos, por demônios imundos, elas eram libertadas daquilo. E existe uma coisa importante aqui para se perceber. O Evangelho, quando ele chega, as trevas saem, meus irmãos. Quando o Evangelho chega, as trevas vão embora, densas trevas vão embora. Diz o texto de Lucas que esses espíritos imundos, eles corriam, eles saíam clamando, gritando, fala uma versão, saíam gritando. Quando Cristo chega, os demônios gritam, meus irmãos. Segundo Matthew Henry, espírito imundo, nesse caso aqui, na leitura que ele faz, são os demônios que se encarregam das luxúrias. Demônios que fazem as pessoas se entregarem a pecados, principalmente sexuais. Prostituição, fornicação, é a luxúria. Foram embora, gritando, clamando, foram embora, meus queridos. Quando Jesus Cristo chega, quando a sua mensagem, a mensagem sobre ele chega, o mal vai embora, meu irmão. Chega o Espírito Santo e vai embora o pecado. E essa é a causa do que vem depois. Uma grande alegria. Mas antes, eu queria mostrar a você um pouco desse mal que foi embora, que está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 18. Mateus 15, 18. Diz bem assim: Cristo fala, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem.
espíritos imundos, espíritos impuros se agradam com essas coisas, com nossas mentiras, blasfêmias, o roubo, a prostituição, a raiva. É com isso que eles se agradam. O ódio, no caso aqui, homicídio, que é o mesmo que ódio. É com isso que eles se agradam, com essas impurezas que saem do coração do homem e que eles nos tentam o tempo todo a realizar. Meus irmãos, diante desse cenário, dessa cena, aí Lucas diz que houve naquele lugar uma grande alegria. E é aí que nós chegamos no fim da narrativa. Jesus, ele é proclamado, ele é anunciado. Eles falam de uma pessoa e do que ela fez e do que Deus fez em nós. E aquilo manda o mal embora, irmãos. Aquilo manda o sofrimento embora. Quando a Bíblia fala de coxos e paralíticos, quando ela fala disso, quando fala de leprosos, isso simboliza, meus irmãos, o nosso pecado, a nossa fraqueza, as nossas dores, tristezas. Elas vão embora. Quando o Senhor Jesus chega, tudo isso vai embora. Nós somos curados do maior mal que nos atormenta, o pecado. Nós somos curados do pecado. Pedro, pregando lá em Atos 10, fala bem assim, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus irmãos, ele veio para curar os oprimidos do diabo. Cristo veio para isso, para destruir as obras do diabo. Uma delas é colocar em nós o medo da morte, por exemplo. O medo da perdição. O medo de não estar com Deus. Ele veio para destruir as obras do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Meus irmãos, nós estávamos sujeitos à escravidão. Nós éramos escravos, assim como o povo de Samaria. Mas eles foram libertos e se alegraram com isso. Grande alegria veio naquela cidade. E o texto fala, naquela cidade, irmãos. E houve grande alegria naquela cidade. Uma cidade, irmãos, se alegrou, porque ouviu a respeito do Senhor Jesus. E porque viu o poder de Deus transformando todo o mal, mandando embora todo o mal, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero terminar com a leitura de um texto muito conhecido por todos e que tem muito a ver com o que aqui foi dito. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não tenha vergonha de pregar a loucura da cruz. Não tenha vergonha de pregar a Cristo e Cristo crucificado. Não tenha vergonha de pregar a sabedoria de Deus, a santificação, a remissão. Meus irmãos, não tenha vergonha. Ore para que Deus nos abra a porta, para que Deus nos dê ousadia, intrepidez, sabedoria, para que Ele nos ajude a pregar o Evangelho, para que Ele nos ajude a anunciar a Cristo, nosso Senhor. Sabe, irmãos, eu hoje liguei para uma irmã
que havia perdido um ente querido. E eu levei uma mensagem para ela, uma passagem para ela. E ela me disse, mas essa pessoa, ela estava em Cristo. Ela conheceu a Cristo, graças a Deus. Aí eu disse, então, minha irmã, a passagem que eu te dou é outra. É outra. É aquela na qual Marta diz, eu sei que um dia eu vou ver o meu irmão na ressurreição dos mortos, no último dia. Eu sei que eu vou ver o meu irmão. Em nossos dias, muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, meu irmão. Quantas podem falar essa frase? Eu sei que um dia o meu irmão vai ressurgir dos mortos. No último dia, no grande dia, ele vai ressurgir. Quantos podem falar essa frase? O Evangelho permite que eles falem essa frase, meu irmão. E esse Evangelho, ele está aqui conosco, em nossas mãos, foi entregue a nós. Nós devemos pregar esse Evangelho, para que as pessoas troquem as lágrimas por essa frase. Eu sei que um dia meu irmão, meu ente querido, vai ressurgir. Naquele grande dia, vai ressurgir dos mortos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da sua igreja, e que a sua igreja anuncie a Jesus Cristo, que ela pregue a loucura da cruz para as pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, santificado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por nossa fraqueza, porque tantas vezes temos a chance de anunciar a Cristo e não anunciamos. Eu te peço, Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, eu e cada um que está agora me ouvindo, possa receber de ti coragem, ousadia, que ninguém tenha vergonha das zombarias, que ninguém se preocupe em conformar o Evangelho à mentalidade dos outros, mas que possamos, Senhor, anunciar a Jesus Cristo, que Ele é o teu Filho amado, que Ele tornou-se carne, que Ele foi crucificado por amor de nós, para que nós não fôssemos, Senhor, que Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu, vencendo a morte, Senhor. E assim mostrando que nós também venceremos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, ajude a tua igreja, nos ajude, porque somos fracos, meu Deus. Nos dá ousadia e coragem para falar do teu Filho. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.